acesso à internet, foi disponibilizado o ambiente virtual de aprendizagem, né? Não receberam material impresso, porque em tese esse material, ou equivalente a ele, está dentro da plataforma, né? O ensino médio foi feito da mesma forma. As crianças que tinham internet foram para a plataforma, aquelas que não receberam material impresso. Com uma diferença, esse material impresso é, na verdade, um livro que a gente trabalha em parceria com o governo do estado. É o que a gente chama de projeto Ler e Escrever e o projeto EMAI, que é um projeto dedicado à alfabetização matemática e o Ler e Escrever à alfabetização, né? Esse livro, ele tem para todos os anos, do 1º ao 5º ano. Esse livro foi entregue a todas as crianças. Então, todas elas do ensino fundamental têm o livro do Ler e Escrever, né? Material impresso, e a plataforma para aqueles que têm acesso à internet. E, além disso, os professores, as escolas, também puderam ter a liberdade de se organizar com outros canais de comunicação. E aí vai o WhatsApp, vai Facebook e tantos outros meios de comunicação, né? Para a educação de jovens e adultos, nós fizemos a mesma coisa. Todos eles estão na plataforma e também receberam material impresso, chamado Trilhas, que é um material disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Também num acordo que a gente faz, eles receberam esse material impresso. Então, agora, o que a gente pode tirar é isso. Nós disponibilizando material para 100% dos nossos alunos. Agora, a gente não está tendo retorno de 100% dos nossos alunos, né? Então, que retorno que a gente pede da creche? A gente pede o registro dos pais, né? Daqueles que trabalham, que estão com as crianças. Um relato de se a criança está conseguindo fazer algumas das atividades, um relato do desenvolvimento da criança. E aí você tem aqueles pais que mudam muito do município, que mudaram de endereço, que não entram em contato, né? Da mesma forma as outras crianças. Então, apesar o material estar disponibilizado a 100% deles, o retorno ele tem diminuído, viu, Edgar? Isso aqui é um problema sério que todas as cidades estão apresentando. Parece que houve uma naturalização, entre aspas, de ficar em casa. E a criança, naquele esforço inicial da família em fazer a lição, em dar a devolutiva, hoje diminuiu bastante. Então, a gente tem aí uma preocupação de 20% a 30% das crianças que não estão dando retorno. E aí a escola vai atrás. Por que não está respondendo? Por que não fez atividade? Porque, no final das contas, no final do ano, a gente precisa dar um parecer sobre essa criança, né? Se ela vai para a série seguinte ou não. Então, os pais precisam nos ajudar e responder os materiais que são distribuídos para atividades em casa, porque é o retorno dessas atividades que vão, de verdade, avaliar a criança para uma continuidade, né? Então, é muito sério isso. Precisa haver o retorno. Muitos internautas estão perguntando em relação à aprovação, né? Qual que vai ser o critério da Secretaria de Educação de Suzano sobre a aprovação dos alunos? Eu não sei, é claro que está sendo feita essa discussão ainda em torno do retorno das aulas, mas eu queria saber se existe já alguma discussão em torno desse assunto, secretário, sobre a aprovação dos alunos, como que vai ser isso, se vai ficar para 2021? Não, na verdade, a gente vai ter que fazer alguma consideração sobre o desenvolvimento das crianças. E é por isso que a gente pede para que os pais façam a devolutiva dos exercícios. Ninguém vai dar uma avaliação, a criança tirou 10, 9, 8, não é nada disso. Mas a gente vai fazer uma avaliação de conjunto. Quanto de envolvimento a família, a criança teve na atividade que foi enviada para casa. Os conteúdos e as habilidades essenciais a serem desenvolvidas em cada ano e série, evidentemente, serão redimensionadas para os próximos anos. Não só para o próximo ano, para os próximos anos. Então, não será feita uma avaliação de conteúdo, não será feita uma avaliação sobre alguns conteúdos específicos de cada ano e série, mas sim desse envolvimento, da devolutiva, né, de um olhar da família para a criança, de uma consideração do professor sobre o que foi feito e o que não foi feito. É nesse nível, é nesse sentido que a gente imagina, Edgar, tá? É dessa forma que vai ser avaliado. Não é um sistema formal, tradicional, como a gente imagina.
O senhor tem dito que a escola tem uma relação bem íntima com a comunidade, né? A gente sabe que foi disponibilizado, além do material didático virtual, a Secretaria de Educação Pública disponibilizou alguns vídeos oferecidos para realização de atividades dos alunos durante a quarentena. Eu queria que o senhor explicasse o que tem de conteúdo nesses vídeos, como que foi distribuído, se atingiu a todas as escolas. A gente está com diferentes estratégias para cada segmento de educação, tá? Então, para o segmento que foi disponibilizado no vídeo, foi para a educação infantil. Nós fizemos um hot site, e nesse hot site nós temos atividades para crianças de 0 a 3 e crianças de 4 e 5. Né? É um hot site que tem uma orientação aos pais, que tem vídeos com especialistas sobre infância. Então, eu tenho fisioterapeuta, nutricionista, eu tenho médicos, eu tenho pedagogos falando sobre desenvolvimento infantil. E como que, mas num diálogo, para tentar dialogar com os pais mesmo, que estão ali em casa. Uma linguagem simples, uma linguagem acessível. Além disso, existem vídeos feitos para que as crianças e os pais consigam desenvolver alguma atividade. Então, existe yoga para criança, existe contação de história, existe uma receita que pode ser desenvolvida com a família, uma receita culinária, existe indicações de músicas, existe como construir instrumentos musicais e cantar com a criança, ou seja, são pequenos vídeos que ajudam pais e filhos interagirem e acompanharem o desenvolvimento dos seus filhos. Né? Secretária, Pode falar, desculpa, interrompia. E assim a gente está elaborando outros videozinhos desse mesmo esquema para crianças do Fundamental. Em breve a gente vai ter novidade aí. A gente vai desenvolver um material adequado para o WhatsApp, que tem sido uma ferramenta fortíssima, né, nessa pandemia de comunicação de professores e pais e crianças. O WhatsApp, ele vem, apesar de existir uma plataforma institucional nossa, a gente sabe que na comunicação diária é o WhatsApp que vem fazendo a diferença. Secretário, a nossa audiência rotativa aqui, sempre o pessoal está entrando, saindo, mas tem uma pergunta aqui no Facebook do Elvis Moura, está perguntando assim, pergunta se as crianças que estão fazendo as atividades em casa vão ter nota normal. E sobre a volta às aulas, né, o senhor já falou um pouco aí, e é isso, quer saber se as atividades vão servir como nota normal para as crianças. Então, como eu disse, essa avaliação ela vai ser diferente, né? Agora, o que é o diferente? A gente precisa fechar com vários profissionais da educação ainda. A rede tem que conversar sobre o que é essa avaliação, né? O que será essa avaliação, junto com o Conselho Municipal de Educação. A gente não faz nada sozinho, né? Então, com certeza, o que as crianças estão produzindo em casa e retornam aos seus professores serão levadas em consideração num processo de avaliação. Agora, o que é esse processo de avaliação, ainda a gente precisa definir. Se é nota, se é conceito, se é uma consideração, se é um relatório, se é um portfólio. Normalmente, o que se espera é a análise de um conjunto de atividades realizadas, o que significa análise de um portfólio, ou seja, do conjunto de atividades que a criança desenvolveu em casa, ou conjunto de textos que os pais também escreveram sobre o desenvolvimento da criança, dependendo do segmento que a gente está falando. Então, a resposta é sim. As atividades feitas em casa servirão como base de uma avaliação. O que eu não tenho resposta, porque depende de uma conversa muito bem, muito clara com os demais profissionais da educação, é que tipo de avaliação será. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a distribuição. O senhor já falou um pouco do material didático, né, que foi distribuído nas escolas, e eu queria que o senhor falasse sobre a questão da distribuição das cestas básicas, como que ficou, conseguiu atingir a todos ou não, ou vai continuar, como que está essa questão? Nós começamos a distribuir no primeiro mês, logo no início, no final de março, começo de abril, cesta básica realmente, uma cesta que a aquisição foi feita pelo Tesouro Municipal. Nesse sentido, a gente adquiriu cestas básicas.
e atingimos as crianças que tinham cadastro no Bolsa Família do ano anterior, porque nós não tínhamos disponível, nenhuma cidade tinha, o cadastro atualizado do ano 2020, porque o governo federal não abriu esse cadastro, né, para nos mostrar. Então, nós pegamos isso como base, compramos mais ou menos 3.200 cestas, né, e o restante daqueles produtos que tinham vencimento próximo, nós retiramos das escolas, montamos cestas e entregamos, completando mais de 4.000 cestas. Tá? No mês seguinte, a gente já distribuiu o kit de alimentação escolar. Esse kit, a diferença é que a gente compra com dinheiro da educação, com dinheiro de um programa federal chamado PNAE. Esse dinheiro vem e a gente compra os itens da ata, a gente tem uma lista de produtos que a gente pode adquirir mediante pregão, né? Então a gente vai escolhendo, olha, eu quero arroz, eu quero óleo, né? Dentro do que a nutricionista passa, do que seria de uma cesta básica, a gente pega, compra os itens separados e monta um kit de alimentação escolar, porque é assim que é nominado na legislação federal para a utilização dos recursos do PNAE. Para quem a gente distribui esse kit de alimentação escolar a partir do segundo mês? E agora a gente está na 4ª entrega, só para você entender. Também para crianças inscritas no Bolsa Família e para crianças em situação de vulnerabilidade, segundo o olhar das próprias unidades escolares. Então, o diretor, o coordenador, o professor, ele indica que aquela criança tem normalmente dificuldade, né? Dificuldade de se alimentar, talvez em casa ele não tenha, né, a condição necessária para uma alimentação adequada, e aí, a partir dessa lista, a gente começou a enviar também esses kits de alimentação escolar. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje foi o último dia de entrega nas escolas do kit do mês de julho. Nós estamos entregando mais de 7.000 kits de alimentação, 7.200 kits de alimentação escolar. Começamos com 3.200 lá atrás, estamos com 7.200. Isso não significa nem de perto atingir 100% das crianças, mas a gente tem que fazer um corte, um recorte, e esse foi o recorte mais socialmente justo que a gente encontrou, ou seja, Bolsa Família, porque é um cadastro reconhecido nacionalmente, é feito no cadastro único, e optamos em seguida por vulnerabilidade, segundo o olhar da própria unidade escolar, que a gente também acredita que tenha muita cola, ou seja, muita aderência, né, à situação real de necessidade. Eu queria perguntar o que o senhor achou da aprovação do Fundeb, né? O Fundeb, no caso, a maior parte do dinheiro, ou quase todo, parece, ele é usado mais para folha, é isso? Isso, em Suzano sim, em 80% das cidades também sim. Né? Ele pode ser utilizado em outras coisas, por exemplo, 60% dele ser exclusivamente para pagamento e 40% dele poderia ser utilizado para, por exemplo, construção de unidades escolares, manutenção da unidade escolar, tá? Mas isso não acontece. Em 80% das cidades, 100% do Fundeb é utilizado para pagamento de folha de todos os profissionais da educação, não só professores, né? Então, tem diretores, coordenadores, motoristas de ônibus escolar, tudo que se refere à escola e tenha concurso na educação. Não é? Aí a aprovação é fundamental, não tem dúvida. Hoje, a maior parte das cidades do Brasil iria à falência no seu sistema de ensino se não tivesse o Fundeb para auxiliar aí no pagamento das folhas. O Fundeb veio e foi criado para tentar equalizar muitas regiões do Brasil que tinham dificuldade de pagar o piso nacional, né, do professor, e nem tinham professores formados nesses estados e municípios. Então, o Fundeb veio para tentar dar uma equidade na remuneração de professores de todo o Brasil, né? E isso é uma política que não era permanente, agora com essa votação ela se tornou, no primeiro e segundo turno da Câmara, permanente, isso é uma vitória gigante, né?
Outras vitórias é que o governo federal ele tinha pouca participação, tinha 10% de participação nesse fundo, era mais municípios e estados que fomentavam esse fundo. Agora subiu para 23% do governo federal, ainda é pouco. Os estudos mostram que para todas as cidades terem condições de igualdade, nós teríamos necessidade de 40% do governo federal nesse fundo, além dos municípios e estados já o fazerem, né? Então é fundamental, agora a gente precisa pressionar o Senado, assim como a Câmara foi pressionada, de uma forma fantástica pelos profissionais da educação. Acho que nunca os deputados, os senadores, os deputados, no caso, tiveram tantas mensagens, tantos apelos para que se olhasse a questão com muito cuidado, e isso deu resultado, muito resultado. É um financiamento, um fundo que está dando certo para a educação, né? Se tirasse, realmente ia ser uma tragédia, né? Secretário, ia ser uma tragédia. Vão surgindo muitas perguntas nessa audiência rotativa aqui, sobre a volta às aulas. Claro, o senhor falou que não tem data, que vai ser feita uma avaliação, que depende das autoridades da saúde, os técnicos de saúde determinarem o retorno ou não. Mas assim, quando voltar, que a gente não sabe quando, que o senhor mesmo disse, a Fabiana aqui no Instagram perguntou, quando voltar, os servidores da educação vão ser testados antes do retorno? É possível isso? Está sendo feito um protocolo junto com vários órgãos, né? Primeiro a gente teve a participação da CIPA, participação do Sindicato dos Servidores, participação do Conselho Municipal de Educação, participação da Secretaria de Saúde. Agora a gente está juntando todos esses textos num texto base único, né? E para devolver aliás, submeter a análise para a rede municipal, com os professores, demais profissionais e diretores. Então, todos eles vão ter acesso ao texto base, vão poder fazer sugestões que não sejam técnicas da saúde, mas sim no âmbito da sua unidade escolar, melhor trajeto, como evitar aglomerações, como conseguir o distanciamento pensado pelos órgãos de saúde, enfim, né? Então, esse é um documento que está sendo construído a muitas mãos. Esse documento está na fase de um seminário interno dentro da secretaria para unificar os documentos que foram produzidos, para depois, provavelmente no final da semana que vem ou ainda na outra, chegar para a rede ampliar, fazer sugestões e analisar a sua realidade da sua escola de acordo com esse documento sugerido. Mas as autoridades de saúde, eles dizem que não é necessário fazer uma testagem 100% dos profissionais da saúde. O que a gente tem são os sintomas, e a partir desses sintomas, todo um procedimento de como fazer a testagem desses servidores e das pessoas que tiveram efetivamente contato com eles. Né? A gente vai poder ter o atendimento de telemedicina, de atendimento nos postos de saúde, conforme a região da escola, né? E os testes vão estar disponibilizados para quem precisar. Não vai ter testagem 100% em massa dos profissionais da educação para o início, segundo os critérios das secretarias de saúde, que não é só de Suzano, é de todo mundo, né? Só é testado os servidores que apresentarem sintomas. O senhor é coordenador da Câmara Técnica de Educação do Condemate, que é o consórcio de municípios do Tietê. O senhor diria que as decisões dos municípios, que estão bem alinhadas até, né? Elas vão ser tomadas em conjunto, sobre retorno, sobre procedimentos de saúde tomado nas escolas, vão ser tomadas de forma conjunta, o senhor diria? Não será possível uma atitude conjunta em 100%, não. Por que não? Porque tem especificidades assim, que a gente não pode deixar de enxergar. Guarulhos, por exemplo, tem uma população gigante, né, de mais de 1 milhão. Lá eu tenho 108 mil alunos numa rede. Mogi das Cruzes, que tem o segundo maior contingente de alunos, tem 46 mil. É uma diferença brutal. Biritiba e Salesópolis, elas estão dentro elas não têm sistema próprio, elas não têm Conselho Municipal de Educação, elas devem seguir o Conselho Estadual. Então, elas têm que seguir a determinação do Estado. Nesse sentido, se os municípios decidirem uma outra situação, elas não vão poder
não obedeceu o Estado, né, a conduta, a orientação do governo estadual. Então, não dá para ter um ordenamento único. Por exemplo, recentemente, a Câmara Técnica, na sua maioria, fez 2 recomendações aos prefeitos. A primeira recomendação é que fosse feita uma consulta pública à população sobre o retorno às aulas, né, e se a população levaria seu filho ou não se as escolas retornassem, né. Nem todas as cidades votaram a favor disso. Por quê? Porque entende que uma consulta pública, para essa situação, não é a mais adequada. Por quê? Apesar da população poder dizer se sim ou se não, quem vai dizer do retorno ou não das aulas é uma situação de saúde, não de desejo, né? Mas o que a gente luta para essa situação, e eu pessoalmente acredito, é que deva haver no Conselho Municipal, por parte do Conselho Nacional de Educação, um parecer dizendo, olha, os pais que não quiserem enviar seus filhos às escolas, não haverá problema, ele continuará tendo aulas à distância, ou por material impresso, ou por plataforma digital. E os outros que desejarem, caso as aulas retornem, né, e quiserem que seus filhos retornem, poderão retornar. Eu entendo que a situação mais justa, né, é esta, e não simplesmente submeter a uma consulta pública, né, voltar ou não voltar, né, porque é uma questão muito mais ampla que é isso, e é jogar o peso de uma situação muito forte, né, nas costas da população. É uma corresponsabilidade que eu acho que deve, neste caso específico, ficar com a autoridade pública, né. Então, veja, apesar de ter uma recomendação do CONDEMAT aos seus prefeitos, nem todas as cidades farão isso. Como é que Suzano fará? Suzano não fará uma consulta pública, como tem sido feito em Guarulhos, Mogi ou Itaquaquecetuba, mas fará uma consulta aos conselhos de escola. Ele vai consultar o conselho de escola, vai dizer assim, como está a situação das crianças dessa unidade escolar, como é que está preparada ou pode estar preparada a sua escola diante dos protocolos. Está bem? O que falta? Né? Vai consultar o Conselho Municipal de Educação, que é um órgão de representatividade, né, que tem pais de alunos, que tem representação de alunos, que tem representação de funcionários. É dessa forma que a gente pretende consultar a população. Já a segunda recomendação feita pelo CONDEMAT é que os profissionais da educação retornem às escolas mesmo sem alunos, né? Então, os alunos não voltariam, tá? Mas os profissionais voltariam. Eu também não fui a favor dessa recomendação, porque eu entendo que os profissionais da educação que estão se desdobrando para fazer as aulas, que estão se superando a cada dia para manter esse contato com as famílias e com as crianças, indo para a escola, talvez não tenha computador suficiente para todos, internet de qualidade ali, que dê suporte simultaneamente a todos os professores que estão ali, para continuar evitando aglomeração, para continuar evitando muita gente no transporte. Quer dizer, mas é uma opinião minha, apesar da recomendação, né, do CONDEMAT ser dos profissionais voltarem, tá? Então, veja, apesar de nós sermos uma Câmara Técnica e termos uma certa unidade, há especificidades e realidades, tanto da comunidade quanto dos profissionais, que não são iguais e não podem ser tratadas de forma igual, né? Então, nem todas as cidades vão seguir essas recomendações. Esse caso da consulta fica parecendo que é a população que vai dar a resposta do problema, né? Porque, exato, assim, e não é. Os pais querem ouvir uma resposta e não dar a resposta, né? Fica parecendo isso, né? E tem que ficar muito claro que a consulta pública feita pelas cidades aqui do Alto Tietê não é para decidir do retorno ou não. É para ter um indicativo a mais do retorno. Tá? Não é para decisão, isso tem que ficar muito claro. Para todas as cidades, o que se tem em pauta é a autoridade da saúde. Essa é o peso fundamental de toda essa possibilidade de retorno. A consulta pública é um elemento a mais, né, na fala das cidades do CONDEMAT.
Não que seja Não é determinante. determinante. Certo. Não será Secretário, determinante. mais uma pergunta, a gente está caminhando para o encerramento, tem mais uma pergunta aqui sobre quando voltar ainda as aulas, né? Que a gente não sabe, o senhor já deixou claro aqui, nossa audiência rotativa, os educadores vão receber os EPIs, os equipamentos de proteção individual? Existem os instrumentos de proteção e existem os EPIs. Muitas vezes a gente até confunde, né? O que é EPI e o que é material de proteção. Máscara é material de proteção, não é EPI. É EPI para saúde, para educação é para material de proteção. Então, para a saúde tem que ser uma máscara tripla, por exemplo, especial, com uma numeração especial, com uma designação especial, né? Configuração. Para a educação e para os demais, exceto saúde, os demais podem ser uma máscara de pano, dupla ou tripla, né, que é um material de proteção. Sim, esses profissionais terão máscara, terão aquele face shield, né, que fica à frente, apesar de ser um elemento que eu não posso usar só o face shield, eu tenho que usar o face shield e a máscara, né, álcool gel, dispenser de sabonete em todos os corredores, banheiros, lavatórios, né, papel interfolhado, papel para colocar nas caminhas, né, das creches, os funcionários da limpeza, os agentes escolares, bota, luva, carrinho, que mais? Os da secretaria, aquela proteção em acrílico com relação para proteção, né, do público externo para o servidor. Para a cozinha, nós também temos um aparato especial, né? Mas tudo isso está descrito nesse protocolo que a gente está construindo e que vai chegar nesses próprios profissionais para opinar. Existe uma opinião que existe um texto que é técnico, por exemplo, da CIPA, do sindicato, com relação a equipamentos de proteção e EPIs, e existe um texto que não é técnico, que pode, por exemplo, como é que eu faço o melhor fluxo das crianças? Aí é com o grupo da escola e dos profissionais de educação que podem opinar e agregar o texto, tá? Então, sim, vão receber esse material, as escolas tendem a estar preparadas. Secretário, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouco de duas escolas, a Nova América, que foi inaugurada agora, entregue agora recentemente, né? Uma escola... A gente viu aí que, apesar da pandemia, a Secretaria de Educação manteve aí o ritmo de obras e entregou. Falasse um pouco dessa escola e também da obra do Parque do Maria Helena, da Escola do Maria Helena. A Parque do Parque Maria Helena é uma obra do governo federal, né? E o orçamento e a verba do governo federal, ela tem chegado de forma muito diminuta. Por isso, o ritmo dessa obra. Então, a gente leva de 2 a 4 meses para receber cerca de uma parcela de R$90 mil, né? A empresa contratada, ela não vai fazer mais do que isso, enquanto não receber a outra parcela, né? Então, a obra, ela vai caminhando a passos lentos, né, em função do próprio desembolso do governo federal em relação àquela unidade escolar. Tá? É uma obra 100% do governo federal, a do Parque Maria Helena. Tá? Por isso, de uma demora dessa creche. Ela já deveria ter sido inaugurada, mas em função, né, dos atrasos do governo federal e quando paga com recursos bem diminutos, isso atrasa a finalização da obra. Já a obra da Nova América é uma obra do governo estadual, né, que veio seguindo o cronograma. Houve um atraso sim, um atraso de cerca de 4 meses na sua finalização, mas ela seguiu praticamente o cronograma, né? E ela foi entregue em função disso, foi entregue, mobiliada, ela está pronta para começar, com tudo que precisa de uma creche, tá? Então, essa é a diferença de uma creche que seguiu o cronograma, porque ela tem uma fonte de financiamento do governo do estado, e uma outra creche que não seguiu o cronograma, que a todo momento a gente tem que refazer o cronograma em função da própria liberação de recursos. Secretário, eu queria agradecer muito a sua presença virtual aqui no DS Entrevista e agradecer pelos esclarecimentos. Obrigado. Bom trabalho para o senhor aí na sua jornada aí até o final desse ano, né? E nesse difícil momento que é da pandemia. Obrigado.
pela participação. Eu que agradeço, obrigado, amigos do Diário, muito obrigado mesmo. Estou à disposição para outros eventos, outras possibilidades de fala, que entendo que a gente tem que tranquilizar as pessoas nesse período que a gente está vivendo, tem que fazer uma fala em que traga a realidade, expresse a realidade e traga um sentimento, né, tente acalmar um pouco o sentimento de angústia que todos nós, sociedade e educadores, estamos passando. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Tá certo. Queria agradecer também os amigos internautas que participaram conosco dessa entrevista. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, secretário.